Nazismo. Criado por Adolf Hitler e o Partido Nazista na Alemanha nos anos 1920 e 1930, sendo a versão mais radical do fascismo, combinação de nacionalismo extremo, racismo e antissemismo, além também da crença na supremacia da raça ariana e na pureza racial, o que levou ao Holocausto e ao extermínio de milhões de judeus e outros grupos. Suas características são o Estado totalitário, controle sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos, exaltação da guerra e do militarismo, e a expansão territorial com o objetivo de criar um império. O nazismo teve consequências devastadoras para a Europa e o mundo, culminando na Segunda Guerra Mundial e no genocídio de 6 milhões de judeus, além também na morte de mais de 45 milhões de pessoas. Fascismo italiano. Fundada por Benito Mussolini em 1919, o fascismo italiano foi o primeiro movimento fascista a chegar ao poder e influenciou outros regimes fascistas. Sua ideologia é nacionalismo italiano, autoritarismo e corporativismo. O fascismo italiano rejeitava tanto o socialismo quanto o liberalismo e defendia uma sociedade estruturada por corporações estatais. Suas características são culto à autoridade e ao líder, que era Mussolini, além também da repressão brutal a opositores políticos, além também de militarismo e expansionismo, com a invasão da Etiópia e o envolvimento na Segunda Guerra Mundial. O legado de Mussolini durou até 1943, quando foi deposto após a invasão da Itália pelos aliados. O Ungarismo foi um movimento fascista na Hungria, liderado por Ferenc Százay, que chegou ao poder em 1944 com o apoio da Alemanha nazista. A ideologia do ungarismo combinava o nacionalismo húngaro com a ideologia fascista e colaborou com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Suas características eram antissemitismo, extrema-direita e a tentativa de implementar uma sociedade baseada em princípios fascistas e autoritários. Seu legado foi, após a derrota na Segunda Guerra Mundial, o movimento foi suprimido, mas deixou um legado de colaboração com os nazistas e cheio de crimes de guerra. Galera, o fascismo é uma ideologia política e movimento autoritário que se caracteriza por um forte centralismo, nacionalismo exacerbado e rejeição à democracia e ao liberalismo, geralmente associada à repressão violenta, militarismo e o culto à liderança. Seu contexto histórico surgiu após a Primeira Guerra Mundial, principalmente na Itália e Alemanha, como uma reação à crise econômica e o medo do comunismo, além também da instabilidade política na época. Característica comum: totalitarismo, que é o controle estatal sobre a economia e a sociedade, o uso de violência e da propaganda para controlar a população, e óbvio, sempre com ênfase na obediência ao líder. Bolchevismo nacional, movimento de extrema-direita que tenta combinar elementos do bolchevismo, que é o socialismo marxista, com o nacionalismo. Defendia um Estado nacional centralizado e um modelo de economia socialista, mas com forte apelo à identidade nacional e à pureza racial. Era uma tentativa de fundir o nacionalismo com políticas econômicas de esquerda, que muitas vezes com a justificativa de um socialismo de um país só. Francoísmo foi um regime autoritário liderado por Francisco Franco, que assumiu o poder na Espanha após a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 a 1939. Sua ideologia era nacionalismo, autoritarismo e catolicismo. Franco rejeitou tanto o liberalismo quanto o socialismo e governou com base em um governo militar. Características: o regime de Franco era caracterizado pela repressão política, censura e a promoção de uma Espanha unificada sobre valores conservadores. Galera, o franquismo durou até 1975, quando Franco morreu, e assim a Espanha iniciou um processo de transição para a democracia. Galera, 75 era logo ali. Nacionalismo. O nacionalismo fascista se caracteriza pela ênfase na pureza étnica e na supremacia de um Estado nacional, frequentemente associado à xenofobia e ao racismo. O nacionalismo fascista defende a criação de um Estado único e homogêneo, onde as minorias são frequentemente oprimidas ou excluídas. Carranismo, movimento fundado por Meir Kahane nos anos 70 nos Estados Unidos, com foco na supremacia judaica e no nacionalismo israelense radical. Ele defendia um Estado de Israel exclusivamente judaico, com a expulsão de árabes palestinos e a criação de uma sociedade baseada nos valores da Torá. O carranismo se caracteriza por uma ideologia ultranacionalista e xenofóbica, com grande influência sobre a política de extrema-direita em Israel. Fascismo esotérico, movimento que mistura o fascismo com ideias místicas e esotéricas, frequentemente associada à teosofia, ocultismo e outras correntes espirituais. Propõe uma sociedade baseada em princípios espirituais e místicos, frequentemente misturados com o culto ao líder e o nacionalismo. Suas características eram a ideia de uma elite espiritual que deve governar, rejeitando o materialismo moderno e propondo um retorno a valores espirituais profundos. Seus exemplos eram grupos como o fascismo místico na Itália e outros movimentos dos cultistas do século XX. Fascismo austríaco. O fascismo austríaco surgiu com o movimento de Heimwehr, que foi influenciado por elementos do nazismo e do fascismo italiano. O nacionalismo austríaco era anticomunista e tinha uma tentativa de manter a independência da Áustria diante o crescente poder do nazismo na Alemanha. Suas características eram autoritarismo, repressão a movimentos de esquerda e uma aliança com o regime nazista até a anexação da Áustria, em 1938. Maximalismo revisionista, movimento de extrema-direita que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de revisar os resultados da guerra e restaurar os valores fascistas. Ele foca na revogação das consequências da derrota na guerra e busca a restauração dos regimes fascistas e autoritários na Europa. Suas
características eram a glorificação do passado fascista, a crítica ao liberalismo e o desejo de reverter a perda territorial e de poder sofrida durante a guerra. Bandeirismo. O movimento bandeirista surgiu na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial. Liderada por Stefan Bandeira, foi associada à luta pela independência da Ucrânia, frequentemente através da colaboração com os nazistas. Sua ideologia era nacionalismo ucraniano radical, com foco na independência da Ucrânia e na eliminação de minorias, especialmente polonesas e judias, a fim de criar um estado puramente ucraniano. Suas características eram rejeição ao comunismo e outras influências estrangeiras, com a adoção de métodos violentos e terroristas para alcançar os objetivos nacionalistas. O movimento bandeirista foi uma parte significativa da história ucraniana, mas também é controverso devido às suas ligações com atrocidades contra civis durante a Segunda Guerra Mundial. Poder Hutu. O poder Hutu surgiu em Ruanda, onde a etnia Hutu dominou a política após a independência do país, especialmente no contexto de 1994 de genocídios. O poder Hutu era baseado no nacionalismo Hutu, que promovia a supremacia da etnia Hutu sobre os Tutsis, uma outra etnia de Ruanda. Durante o genocídio, milhões de Tutsis e Hutus foram assassinados. Suas características eram racismo, segregação e violência étnica, uma ideologia sendo utilizada para iniciar um genocídio de grandes proporções. Galera, o genocídio de Ruanda é um dos exemplos mais devastadores de como a ideologia fascista pode ser manipulada para justificar a violência em nome da pureza étnica. Nazi-maoísmo. O conceito de nazi-maoísmo surgiu de uma fusão entre o maoísmo e o nazismo, buscando combinar o socialismo marxista com o nacionalismo e o autoritarismo fascista. A ideologia defende o governo totalitário que combina a luta de classes do maoísmo com o nacionalismo étnico e militarista do nazismo. Também envolve a purificação de étnica, mas com foco em uma revolução socialista nacional. Eles tinham a exaltação de um líder forte, repressão brutal a dissidentes e uma ênfase na construção de um estado homogêneo e militarizado. Galera, embora o movimento não tenha sido amplamente bem sucedido, foi uma tentativa de unir duas ideologias antagônicas para formar um regime autoritário, embora tenha sido marginal e sem grande impacto global. Fascismo árabe. O fascismo árabe foi influenciado por regimes autoritários no Oriente Médio, como o nacionalismo árabe e o pan-arabismo, com algumas figuras tentando adotar elementos de fascismo europeu. O nacionalismo árabe radical, anti-imperialismo e forte autoritarismo eram ideias do fascismo árabe. Além também, as ideias do fascismo europeu, como o culto à personalidade e a centralização do poder, foram adaptadas ao contexto árabe. Suas características eram culto à liderança, controle militar e ideologia de Estado único, com alguns regimes, como o de Muammar Gaddafi na Líbia, aplicando políticas nacionalistas extremas. Galera, embora o fascismo árabe tenha sido mais marginal do que o fascismo europeu, elementos dessa ideologia ainda podem ser vistos em algumas políticas autoritárias e nacionalistas do mundo árabe. O integralismo brasileiro. O integralismo brasileiro foi um movimento fascista que surgiu no Brasil nos anos 1930, inspirado pelo fascismo italiano de Mussolini, fundado por Plínio Salgado. O nacionalismo brasileiro era autoritarista e tinha uma mistura de elementos católicos e corporativistas. O movimento defendia uma ordem política onde a nação seria conduzida por um líder forte e o Estado controlaria todos os aspectos da vida social e econômica. Característica: a criação de uma nova ordem, baseada em princípios cristãos e nacionalistas, com ênfase na unidade do país e na rejeição das influências estrangeiras e do liberalismo. O símbolo do movimento era a crescente, que era bem semelhante à suástica. Galera, o integralismo brasileiro, graças a Deus, não conseguiu chegar ao poder, mas teve grande influência nos anos 30, com o apoio de certos setores da elite e do clero, e ainda até hoje é lembrado no Brasil como um movimento de extrema direita. E óbvio, sempre tem algum idiota que sempre faz alguma menção ao integralismo brasileiro. Nacional-anarquismo. O nacional-anarquismo é um movimento relativamente recente, que tenta fundir ideias do anarquismo com o nacionalismo. Surgiu como uma resposta a outros movimentos de extrema direita, buscando uma estrutura não hierárquica, mas com forte apelo à identidade nacional. Combina a oposição ao Estado e é a favor do anarquismo com a ideia de um nacionalismo étnico ou tribal. Embora rejeite o Estado centralizado, ainda defende a criação de comunidades baseadas na cultura e identidade nacional. É uma forma de anarquismo autoritário, onde a ênfase é colocada na liberdade dentro de uma comunidade nacional ou etnicamente homogênea. Galera, embora marginal, o nacional-anarquismo tem ganhado algumas atenções em círculos de extrema-direita, tentando influenciar o discurso sobre identidade e autonomia. Xiangismo. O xiangismo é associado ao regime de Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, que governou a China durante a primeira metade do século XX, antes da ascensão do Partido Comunismo Chinês. O xiangismo se caracterizava por um forte nacionalismo chinês, autoritarismo e a promoção da unidade e modernização do país. Chiang defendia uma China unificada sob um regime centralizado e militarista. O regime de Chiang Kai-shek usava o nacionalismo e o militarismo como base para consolidar o poder, enfrentando tanto o Partido Comunista quanto as potências estrangeiras durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Após a derrota na Guerra Civil Chinesa, Chiang e o Kuomintang se retiraram para Taiwan, onde continuaram a governar de forma autoritária até a década de 1980. Petainismo. O petainismo é um regime colaboracionista estabelecido na França durante a Segunda Guerra Mundial, liderado por Philippe Pétain, que assumiu o poder após a queda da França para os nazistas. Suas ideologias continham o conservadorismo extremo, nacionalismo francês e a colaboração com a Alemanha nazista. O regime de Pétain tentou preservar a soberania da França enquanto colaborou
colaborava com nazistas, implementando políticas antissemistas. Suas características eram repressão aos movimentos de resistência, controle militar e política de segregação e discriminação racial. Galera, após a derrota de Pétain e a liberação da França, ele foi preso e condenado por traição. O regime de Pétain ainda é um tema muito polêmico na história da França. Illuminismo. O iluminismo fascista é uma ideologia originada na Coreia do Norte, relacionada ao regime de Kim Il-sung, fundador do Estado norte-coreano, e foi usada para justificar o regime totalitário e o culto à personalidade do líder. O illuminismo, também conhecido como Juche, enfatiza a autossuficiência nacional, a independência total e a centralização absoluta do poder nas mãos do líder. É uma mistura de nacionalismo, autoritarismo e marxismo-leninismo adaptada à realidade norte-coreana. Suas características eram culto à personalidade, centralização total do poder, forte controle sobre a sociedade e a economia, com ênfase na autossuficiência política e econômica. O illuminismo ainda é uma ideologia central do regime norte-coreano, com grande ênfase na centralização do poder e na imagem do líder como salvador da nação. Hindutiva. O Hindutiva, ou hinduísmo como identidade nacional, surgiu na Índia na década de 1920, promovido por Vinayak Damodar Savarkar. Tornou-se uma ideologia central para o partido Bharatiya Janata Party e outros grupos de extrema-direita no país. O Hindutiva defende que a Índia deve ser um estado exclusivamente hindu e que a identidade nacional indiana deve ser baseada no hinduísmo, excluindo outras religiões como o islamismo e o cristianismo. Embora o Hindutiva tenha raízes no nacionalismo, também possui elementos de autoritarismo. Características são nacionalismo hindu extremo, promoção da homogeneidade religiosa, antissecularismo e exaltação de figuras históricas e culturais hindus. Galera, o movimento Hindutiva tem ganhado força nos últimos anos lá na Índia, especialmente sobre o governo do BJP, e é um ponto central na política indiana contemporânea, sendo visto como uma ameaça à pluralidade religiosa no país, além também de reforçar o sistema de casta do país. Ziaísmo. O ziaísmo é associado ao regime de Zia-ul-Haq, um militar que tomou o poder no Paquistão em 77, através de um golpe de Estado. Durante seu governo, Zia tentou islamizar o Paquistão, impondo a Sharia e reforçando uma ideologia baseada no Islã. O ziaísmo mistura autoritarismo militar com uma interpretação rigorosa do Islã, com o objetivo de criar um Estado Islâmico na totalidade. A política de Zia enfocava o nacionalismo paquistanês e a promoção do Islã como elemento central da identidade nacional. Suas características eram militarismo, islamização do Estado e da sociedade, repressão a movimentos de oposição, promoção do conservadorismo islâmico e anticomunismo. O regime de Zia teve um impacto profundo no Paquistão, com o fortalecimento de uma versão rigorosa do Islã no país. Muitos dos problemas políticos e sociais atuais do Paquistão, como a militância islâmica, têm raízes na política de Zia. Radicalismo nacional. O radicalismo nacional é um movimento político que tem suas raízes no nacionalismo extremo, associando frequentemente com autoritarismo e xenofobia. Surgiu em vários países no século XX como uma reação contra o liberalismo, o comunismo e o globalismo. O radicalismo nacional defende um Estado centralizado e autoritário, baseado em uma identidade nacional pura, com a eliminação de influências externas e a promoção de uma cultura homogênea. A ideologia é frequentemente associada ao culto à pátria, militarismo e exaltação do líder. Suas características eram nacionalismo extremo, antiglobalismo, militarismo, apoio à centralização do poder e a repressão de minorias e dissidentes. Embora o radicalismo nacional não tenha um movimento unificado globalmente, ele influenciou vários regimes autoritários e é um componente-chave de várias formas de extrema-direita. Strasserismo surgiu dentro do partido nazista na Alemanha, liderado pelos irmãos Gregor e Otto Strasser. Embora inicialmente era uma corrente dentro do partido nazista, defendeu uma visão mais radical do socialismo nacional. O strasserismo propunha um socialismo radical associado ao nacionalismo, defendendo a redistribuição de riquezas e o controle estatal da economia, mas sem ser um marxismo tradicional. Ele enfatizava a criação de uma economia mais autossuficiente, com o bem-estar da nação em primeiro lugar. Suas características eram nacionalismo radical, socialismo econômico com forte controle estatal e o anticapitalismo, embora esteja dentro de um quadro autoritário e fascista. O strasserismo perdeu influência dentro do partido nazista, especialmente com a ascensão de Adolf Hitler, mas suas ideias continuam sendo exemplo de como o fascismo pode incorporar elementos de socialismo e anticapitalismo. Legionarismo. O legionarismo é um movimento fascista originado na Romênia, liderado por Cornelius Zela Cadreu, e ficou conhecido como a Legião do Arcanjo Miguel. O movimento surgiu nas décadas de 1920 e 1930, combinando o fascismo com uma forte base religiosa cristã ortodoxa. O legionarismo defende uma revolução nacionalista religiosa, onde a fé ortodoxa se mistura com o nacionalismo radical. A Legião do Arcanjo Miguel procurava criar um Estado puramente romeno, com ênfase em valores cristãos e a eliminação de influências externas, especialmente os judeus. Suas características eram nacionalismo ético, exaltação da fé cristã ortodoxa, cultos de personalidade e uso de métodos violentos contra adversários políticos. O legionarismo teve impacto limitado na história da Romênia, mas deixou um legado de extrema-direita na política do país, influenciando movimentos nacionalistas contemporâneos. O Ustašismo foi um movimento fascista croata que surgiu durante os anos 1930, liderado por Ante Pavelić, e que chegou ao poder durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Croácia se tornou um estado fascista aliado da Alemanha nazista. O Ustašismo defende um estado croata independente e autoritário, baseado em uma forma de fascismo violento, com ênfase no nacionalismo étnico e religioso. Os Ustaše promoviam a eliminação de minorias, especialmente os sérvios, judeus
judeus e ciganos. E suas ideias continuam a ser associadas a movimentos neonazistas e de extrema-direita na Croácia e na região dos Balcãs. Fascismo tecnocrático é uma forma de fascismo que enfatiza o governo dos especialistas ou tecnocratas, em vez dos políticos tradicionais. Embora não tenha sido um movimento coeso, suas ideias influenciaram algumas correntes de extrema-direita no século XX. Busca centralizar o poder nas mãos de técnicos especialistas em áreas como economia, ciência e engenharia, promovendo a ideia de que apenas eles têm o conhecimento necessário para governar eficazmente. Ao contrário de outros tipos de fascismo, ele dá ênfase na eficiência técnica e na racionalização da sociedade, adoção de uma economia altamente regulamentada e planejada por especialistas, centralização do poder, controle do trabalho e da produção e uma sociedade fortemente organizada. Mosleísmo. O mosleísmo é baseado nas ideias de Oswald Mosley, fundador da União Britânica de Fascistas, no Reino Unido, na década de 30, influenciado pelo fascismo italiano, de Mussolini, e pelo nacionalismo britânico. O mosleísmo procurava estabelecer um regime autoritário e corporativista no Reino Unido, onde as diferentes classes sociais e grupos de interesse são organizados em corporações que administram a economia de forma controlada pelo governo. Mosley acreditava que o fascismo era a solução para a crise econômica e política da época, defendendo uma sociedade mais disciplinada e unificada. Suas características eram nacionalismo britânico, autoritarismo, corporativismo, anticomunismo e anticapitalismo, com ênfase na ordem e na autoridade. O mosleísmo teve influência limitada no Reino Unido, mas foi uma das primeiras expressões de fascismo britânico. Apesar do fracasso político, as ideias de Mosley continuam a ser estudadas dentro de alguns movimentos de extrema-direita. Alvorada Dourada. A Alvorada Dourada é um partido de extrema-direita grega, fundado nos anos 80. Originalmente, o partido se inspirava em ideologias de fascismo e nacionalismo radical, com ênfase no culto ao poder do Estado grego e a resistência contra o multiculturalismo. A ideologia da Alvorada Dourada mistura nacionalismo grego, xenofobia e neonazismo. Seus membros defendem uma Grécia puramente grega, sem a presença de imigrantes, e glorificam a história militar do país, especialmente no período da Grécia Antiga. A Alvorada Dourada ganhou notoriedade na política grega nos anos 2010, mas enfrentou intensa oposição e ações judiciais devido às suas táticas violentas e discurso de ódio. Em 2020, vários de seus líderes foram condenados por crimes de organização criminosa. Falangismo. O falangismo é uma ideologia fascista que surgiu na Espanha, fundada por José Antônio Primo de Riviera, na década de 30, com a criação da Falange Espanhola. Inspirado no fascismo italiano e no nacionalismo espanhol, o falangismo foi um dos pilares ideológicos do regime de Francisco Franco. O falangismo defende um Estado totalitário com uma forte identidade nacional e uma economia corporativista, onde os sindicatos são controlados pelo governo. O movimento promoveu o uso da força para manter a ordem social e política. Embora o falangismo tenha sido marginalizado após a morte de Franco, ainda existem pequenos grupos que se identificam com essa ideologia na Espanha. Legionismo de Prata foi um movimento fascista que surgiu na Romênia, fundado por Oracima na década de 30. Era uma reificação da Legião de Arcanjo Miguel, que por sua vez tinham raízes no fascismo religioso romeno. O Legionismo de Prata seguiu uma linha fascista extremamente conservadora, baseado no nacionalismo ortodoxo. Era contra o judaísmo, promovia a união de todos os romenos sob uma liderança centralizada e defendia a exterminação de populações consideradas estrangeiras ou perigosas. O movimento foi esmagado durante a Segunda Guerra Mundial, mas deixou um legado de extrema-direita na Romênia. Russismo. O russismo foi uma ideologia fascista que se desenvolveu na Rússia durante os anos de 1920 e 1930, como uma forma de oposição ao bolchevismo e ao marxismo, mas também com forte inspiração no fascismo italiano. O russismo defendia uma Rússia unificada sobre um regime autoritário, com um Estado centralizado que manteria a ordem através do nacionalismo russo e do militarismo. Suas características eram nacionalismo russo, militarismo, anticomunismo e uma visão conservadora da sociedade. Embora o russismo tenha sido uma ideologia marginal, ele influenciou alguns grupos de extrema-direita na Rússia. Salazarismo. O salazarismo é o nome dado ao regime autoritário liderado por Antônio de Oliveira Salazar em Portugal, que governou o país de 1932 até 1970, data de sua morte. O salazarismo era um fascismo conservador, focado no nacionalismo português, na estabilidade política e na manutenção das instituições religiosas. O regime defendia a centralização do poder nas mãos do Estado, como um controle rígido sobre a economia, além também do controle rígido sobre os sindicatos e a imprensa. Suas características eram nacionalismo português, autoritarismo, catolicismo como base do regime, anticomunismo e a manutenção da ordem social tradicional. O salazarismo perdurou até essa Revolução dos Cravos, em 74, que depôs o regime. A ideologia ainda influencia alguns movimentos de direita em Portugal. Idealismo turco. O idealismo turco, também conhecido como movimento nacionalista turco, é uma ideologia que surgiu no final do Império Otomano e foi consolidado durante a República da Turquia, especialmente sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk. O idealismo turco defende o nacionalismo turco, que coloca os interesses da Turquia acima de tudo, promovendo uma identidade turca homogênea e uma sociedade centralizada e autoritária. Embora Atatürk tenha fundado uma república secular, algumas ramificações do idealismo turco associaram o nacionalismo a aspectos de autoritarismo e exclusão de minorias. O nacionalismo turco tem ênfase na unidade nacional, militarismo e a centralização do poder. O idealismo turco ainda influencia a política turca moderna, especialmente dentro do partido do movimento nacionalista. Rexismo. O rexismo foi um movimento fascista belga, fundado por Léon Degrelle na década de 30. O movimento combinava elementos do fascismo europeu com o catolicismo, promovendo uma forma de nacionalismo belga autoritário. O rexismo defendia um Estado corporativo e centralizado, com uma
sociedade organizada sobre os princípios da Igreja Católica, enfatizando o anticomunismo e o nacionalismo belga. Suas características eram nacionalismo belga, catolicismo, autoritarismo, anticomunismo e antissemitismo. O movimento foi derrotado após a Segunda Guerra Mundial e seu líder, De Grelle, fugiu para a Espanha. Porém, a ideologia teve um alto impacto na política de extrema-direita da Bélgica. Islamofascista. O termo islamofascista é usado para descrever movimentos que combinam elementos de extremo islamismo com ideologias autoritárias e fascistas. Embora o termo tenha sido mais utilizado para descrever certos grupos radicais no Oriente Médio e no Norte da África, ele não é o rótulo adotado por esses movimentos. O islamofascismo defende uma sociedade islâmica rígida, com a implementação de uma versão extrema da Sharia. Esses movimentos buscam um Estado centralizado e totalitário, onde a autoridade religiosa e política são controladas por um líder carismático ou uma organização. Vários grupos terroristas e regimes autoritários, como o Estado Islâmico e o Talibã, são frequentemente associados ao conceito de islamofascismo, devido à mistura de princípios fascistas com uma interpretação radical do Islã. Ecofascismo. O ecofascismo surge como uma combinação entre o fascismo tradicional e a preocupação com a preservação ambiental, mas com uma ênfase em um nacionalismo ecológico e autoritário. Ele ganhou maior visibilidade no final do século XX, principalmente entre grupos de extrema-direita que adotaram a retórica ambiental. Suas ideologias eram: o ecofascismo defende políticas ambientais rigorosas, mas ao mesmo tempo utiliza o controle autoritário do Estado para impor essas mudanças. A ideia central é a preservação de territórios puros, através do controle populacional e da exclusão de elementos indesejáveis, como imigrantes e minorias. Também propõe a eliminação de populações consideradas danosas ao meio ambiente. O ecofascismo ainda é marginal, e sempre foi, mas seu conceito é debatido em círculos de extrema-direita, especialmente quando se fala de crise ambiental e a construção de um futuro com menor impacto populacional. Sinarquismo mexicano. O sinarquismo mexicano surgiu nos anos 30, como uma resposta ao comunismo e à influência dos Estados Unidos. Seus fundadores buscavam uma sociedade autoritária com forte ênfase no catolicismo, nacionalismo e corporativismo. O sinarquismo busca a criação de um Estado corporativo, em que diferentes setores da sociedade são organizados em corporações que governam em conjunto com uma liderança autoritária. O movimento defendia o México mais unido, como identidade nacional cristã e oposto ao liberalismo e socialismo. Embora o sinarquismo nunca tenha se tornado uma força política significativa no México, suas ideias continuam a ser estudadas por alguns grupos de extrema-direita. Fascismo eslovaco. O fascismo eslovaco foi uma ideologia que ganhou força durante a Segunda Guerra Mundial, e especialmente no regime autoritário de Josef Tiso, presidente da Eslováquia durante o período de 1939 a 45. O regime de Tiso era profundamente nacionalista, com uma forte ênfase no catolicismo e alinhado com a Alemanha nazista. A Eslováquia fascista implementou políticas autoritárias, incluindo a perseguição de judeus e outras minorias. O fascismo eslovaco desapareceu após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas o regime de Tiso permanece um tema controverso na história da Eslováquia. Percontrust. O Percontrust foi um movimento fascista que surgiu na Letônia nos anos de 30. Fundada por Augustus Kingerstein, foi influenciada pelo fascismo europeu. O movimento visava criar uma Letônia autoritária e nacionalista. O Percontrust promovia um nacionalismo letão intenso, com uma ênfase na pureza racial e pregava uma sociedade hierárquica baseada no trabalho e na ordem. O movimento teve uma curta duração, sendo suprimido após a ocupação soviética da Letônia. No entanto, algumas das ideias do Percontrust ainda influenciam movimentos de extrema-direita na região. Peronismo. Peronismo é a ideologia política associada a Juan Domingo Perón, ex-presidente da Argentina, e sua esposa Eva Perón. Perón chegou ao poder na década de 40 e fundou um movimento populista que mesclava autoritarismo com algumas características de justiça social. O peronismo defende uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo, com um forte estado intervencionista, promoção dos direitos trabalhistas e o nacionalismo econômico. Embora não seja propriamente fascista, o regime de Perón teve elementos autoritários e corporativistas. O peronismo continua a ser uma das principais correntes políticas na Argentina, com vários presidentes e movimentos associados a ele. Estatismo Shoya. O estatismo Shoya foi uma ideologia militarista e autoritária no Japão durante o período do Império Japonês, especialmente sob o reinado do Imperador Shoya. O Japão fascista foi caracterizado por um forte nacionalismo e expansão imperialista. A ideologia do estatismo Shoya estava enraizada em um nacionalismo extremo, culto ao imperador e militarismo, promovendo a ideia de que o Japão deveria ser a nação líder na Ásia. O regime também via o militarismo como uma forma de resolver os problemas internos do país e expandir seu império. O estatismo Shoya levou o Japão à Segunda Guerra Mundial e sua derrota resultou no fim do regime militarista, embora o nacionalismo ainda esteja presente em algumas partes da sociedade japonesa. Fascismo peruano. O fascismo peruano teve raízes em movimentos nacionalistas e autoritários durante a década de 30. O líder mais notável associado a essa ideologia foi Luiz Felipe de la Fuente, que fundou o movimento de extrema-direita La Acción Nacionalista Peruana, influenciada por ideologias fascistas europeias. O movimento buscava um Peru autoritário, nacionalista e corporativista, com foco no controle estatal da economia e um forte nacionalismo, contra as influências estrangeiras. No entanto, o fascismo peruano nunca se consolidou de uma forma de regime totalitário, mas influenciou movimentos populistas e de direita durante o século XX. O fascismo peruano nunca chegou ao poder de forma totalitária, mas sua ideologia teve influência em movimentos autoritários durante a época. Fascismo irlandês. O fascismo irlandês teve origem nos anos 30, com a formação de grupos de extrema-direita, como a Blue Shirts, liderada por Jan Oduf, que eram inspirados no fascismo italiano e no nacionalismo irlandês. O fascismo irlandês defendia um estado corporativista autoritário, baseado na preservação da identidade irlandesa e no fortalecimento do catolicismo. A
A ênfase estava no nacionalismo irlandês, com o objetivo de unir a Irlanda sob uma autoridade forte, livre das influências britânicas e socialistas. O nacionalismo irlandês foi catolicista e corporativista, autoritarista e militarista. A oposição ao socialismo e ao comunismo também faziam parte de sua agenda. Embora o movimento Blue Shirts não tenha conquistado o poder, ele representou um dos primeiros movimentos fascistas na Irlanda, sendo marginalizado após a década de 30. Arcandismo. O arcandismo foi uma ideologia fascista no Canadá, fundada por Adrien Arcand, um político e jornalista de Quebec. Durante os anos 30, Arcand se aliou ao fascismo europeu e tentou estabelecer um movimento de extrema-direita no Canadá. O arcandismo defendia um Canadá autoritário, baseado em um Estado corporativista e nacionalista, com forte ênfase no catolicismo e na criação de uma sociedade hierárquica. Além disso, o movimento tinha uma visão antissemita e influenciada pelos nazistas. Embora o arcandismo nunca tenha se tornado um movimento de grande sucesso, ele representa uma das tentativas de fascismo do Canadá durante o período entre as guerras. Embora o arcandismo nunca tenha se tornado um movimento de grande sucesso, ele representa uma das tentativas de fascismo no Canadá. Fascismo progressista é uma tentativa de integrar ideias fascistas com uma agenda social progressista. Ele surgiu em alguns círculos de extrema-direita nas décadas de 60 e 70, como uma reação ao liberalismo e ao socialismo, misturando o autoritarismo com a retórica progressista. O movimento buscava criar uma sociedade autoritária e nacionalista, mas que também promovesse algumas políticas progressistas, como a redistribuição de riqueza e o aumento da intervenção estatal na economia. No entanto, o fascismo progressista ainda manteve a hierarquia e o controle autoritário. Embora não tenha se consolidado como uma corrente importante de fascismo, o fascismo progressista é uma ideologia marginal que tenta reconciliar o autoritarismo com certas ideias de justiça social. Fascismo iraniano. O fascismo iraniano tem suas raízes no movimento Pahlavi, especialmente durante o regime de Reza Shah Pahlavi, que implementou políticas de modernização autoritária no Irã nos anos 1920 e 1930. O regime de Reza Shah adotou um nacionalismo iraniano e uma política de centralização do poder, com ênfase na criação de um Estado forte e moderno. Embora não tenha sido fascista no sentido tradicional, o regime se aproximava de muitas das características do fascismo europeu, como o culto ao líder e o controle do Estado. O regime de Pahlavi foi derrubado na Revolução Islâmica de 79, mas o legado do autoritarismo e do nacionalismo persiste em certas correntes políticas no Irã contemporâneo.